tudo bom? Você vem sentindo um cansaço que não passa na sua rotina com o passar do tempo? Algumas pessoas relatam que vêm acordando cansados mesmo depois de dormir muito, sentem dores musculares mesmo sem ter feito exercício físico, relatam também que a pressão arterial está ficando mais alta com o passar do tempo e acham que isso pode ter a ver simplesmente com o envelhecer natural. Só que isso pode estar relacionado com a coenzima Q10 mais baixa. Hoje eu vou explicar aqui para você o que é a coenzima Q10, por que ela baixa com o passar do tempo para algumas pessoas, como manter os níveis aumentados. Isso já está cientificamente comprovado que pode impactar nisso tudo e mais, no seu fígado, na circulação e até mesmo no cérebro. Você vai amar esse vídeo. Fique até o final que você não vai querer perder. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já conhece a coenzima Q10, se nunca ouviu falar, ou se ouviu falar, mas não sabe direito o que é e como funciona. Eu vou adorar saber o que você já sabe desse nutriente tão importante. A coenzima Q10 é uma molécula que é produzida pelo nosso próprio organismo, mas tem um pulo do gato aí, porque conforme a gente vai envelhecendo, a produção natural dela vai diminuindo com o passar do tempo. A principal função dela ocorre dentro da mitocôndria, que é aquela usina de energia das nossas células, né? É na mitocôndria que a gente transforma o nutriente, né, a proteína, o carboidrato, a gordura, em ATP, que é aquela moeda energética que existe em todas as células do nosso corpo. Então, cada batimento cardíaco, cada movimento, cada impulso nervoso, tudo depende do ATP, dessa energia que é produzida no nosso organismo. E tem um detalhe muito interessante, porque a coenzima Q10 participa diretamente dessa cadeia respiratória mitocondrial, transportando elétrons entre diferentes complexos dessa cadeia. Então, sem o ATP, né, sem esse transporte, na verdade, a produção do ATP perde eficiência e ao mesmo tempo aumenta a produção de radicais livres, que vai gerar menos energia e mais estresse oxidativo no nosso organismo. Um problema é que a grande produção que a gente tem da ubiquinona, né, da coenzima Q10, acontece durante a juventude, que pena, né? Depois dos 30 anos, principalmente, ela já começa a cair depois dos 40 e principalmente depois dos 50 anos, essa redução se torna ainda mais evidente. Além do envelhecimento, vários fatores podem acelerar essa queda. Entre elas, o consumo de estatinas, que são os remédios para controlar o colesterol, o próprio diabetes, a insuficiência cardíaca, se a pessoa tem uma inflamação crônica de baixo grau no organismo, se ela tem outras doenças mitocondriais e se tem estresse oxidativo elevado. Tudo isso vai fazer com que a sua própria produção de coenzima Q10 seja diminuída e você sinta mais os efeitos da carência dela. É por isso que cada vez mais pessoas vêm pensando em suplementar, em consumir mais a coenzima Q10, talvez até mesmo através da alimentação. Eu vou falar para você depois dos alimentos que a gente consegue pegar a coenzima Q10 para ter os benefícios. Então, quais seriam os benefícios da gente aumentar o aporte da coenzima Q10 por 30 dias, digamos assim? Com certeza, quando a gente pensa em coenzima Q10, a gente já começa pensando em energia, né? Em cansaço extremo, na fadiga e na própria questão da mitocôndria. Esse provavelmente é o benefício mais conhecido, porque quando a mitocôndria trabalha com menor eficiência, a produção do ATP diminui e ao mesmo tempo aumenta a formação de espécies reativas de oxigênio, como se uma usina produzisse menos energia e mais fumaça, digamos assim. Então, diversos estudos mostram melhora da fadiga física em determinados grupos, e isso principalmente em pessoas que já têm algum problema cardiovascular, por exemplo, pessoas com mais idade, né, porque produzem menos coenzima Q10, e pessoas que utilizam estatinas, aqueles remédios para controlar o colesterol. Então, na prática, as pessoas vão relatar menos cansaço, mais disposição, melhor recuperação após esforço, até mesmo treinos, exercício físico e menos fadiga no fim do dia. Então, se você é uma pessoa que fica muito cansado, a coenzima Q10 pode te ajudar muito a diminuir esse sintoma. Segundo grande benefício, está relacionado mais uma vez às pessoas que têm dores musculares e tomam estatina, esses remédios para controlar o colesterol. Tem uma reação bioquímica que é muito interessante. As estatinas bloqueiam uma enzima que participa de uma via que produz o colesterol no nosso organismo, mas também produz os precursores necessários para fabricar a coenzima Q10. Então, quando a gente toma a estatina para reduzir o colesterol, elas também reduzem a produção da coenzima Q10 no nosso organismo. Então, por isso que muitas pessoas que tomam remédios estatinas para controlar o colesterol
Sentem dor muscular sem exercício físico, fraqueza, queda da resistência física e fadiga. Então me conta aí se você conhece alguém que começou a tomar um remédio para o colesterol e começou a ter dores musculares constantes sem saber por quê. Pode ter a ver com a questão da coenzima Q10 e ensaios clínicos mostram a redução desses sintomas de dor muscular após a suplementação. Então é muito interessante conversar com o profissional que te atende e verificar, será que no meu caso também valia a pena a gente entrar com a suplementação de coenzima Q10 para diminuir esse efeito colateral? Muitas vezes vale. Outro benefício da coenzima Q10 tem a ver com o aparelho circulatório, com o nosso coração, assim, o coração dos órgãos que mais trabalham no nosso organismo, né? Ele bate cerca de 100 mil vezes todos os dias, gente. Olha, coitado, ele não descansa, né? Então essas células estão entre as mais ricas em mitocôndrias, que precisam de mais energia. E quando tem essa deficiência energética, o coração pode ser um dos órgãos mais afetados. Isso é perigoso para a nossa saúde, né? Outro mecanismo importante pode envolver o endotélio, que é a parede do vaso, né? Dos vasos, da circulação mesmo. Quando ela está saudável, ela produz o óxido nítrico, que relaxa a musculatura dos vasos, fazendo com que eles dilatem, a circulação fique melhorada e a pressão tenda a ficar mais controlada. Mas o excesso de radical livre destrói um pouco parte desse óxido nítrico e a coenzima Q10 ajuda justamente a diminuir esse estresse oxidativo. Então, grandes revisões científicas mostram redução consistente da pressão arterial em pacientes que têm pressão arterial aumentada. Então, estudos também sugerem melhora da função endotelial e da capacidade funcional em pessoas que têm determinadas doenças cardíacas. Então, como a coenzima Q10 é super interessante e fácil de suplementar, muitas pessoas que têm problemas cardiovasculares fazem a suplementação para melhorar de forma complementar a pressão e o funcionamento do coração também. Outro campo bastante estudado pela coenzima Q10 tem a ver com a parte metabólica, com diabetes tipo 2. A hiperglicemia aumenta significativamente o estresse oxidativo, né? A gente sabe disso. Aumenta essa inflamação crônica de baixo grau. E esse excesso de radicais livres prejudica os vasos sanguíneos, as mitocôndrias, a função do endotélio, da parede dos vasos. Algumas pesquisas mostram que a suplementação pode melhorar marcadores metabólicos, até mesmo como a sensibilidade à insulina e alguns parâmetros de controle da glicose em determinados pacientes. Então, os resultados, claro, podem variar entre estudos, né? Mas tem um componente muito importante aí entre a coenzima Q10 e essa parte metabólica que vale a pena ser falado também. Ainda vale a pena a gente falar do papel da coenzima Q10 na parte do fígado, né? Da parte do metabolismo, da estadose hepática mesmo, do acúmulo de gordura pelo fígado, porque o fígado depende também intensamente das mitocôndrias, né? Na esteatose hepática ocorre acúmulo excessivo de gordura dentro dos hepatócitos, das células do fígado. E o excesso pode favorecer a lipotoxicidade, inflamação e o aumento, mais uma vez, da produção de radicais livres. Então, a coenzima Q10 atua protegendo principalmente as membranas mitocondriais contra a oxidação, a peroxidação lipídica, e diversos estudos demonstram redução de marcadores inflamatórios e melhora até mesmo das enzimas hepáticas em muita parte, né, em grande parte desses pacientes com esteatose, com gordura no fígado. Então, óbvio que ela não vai eliminar a gordura do fígado sozinha, não é um passe livre para você não cuidar da alimentação, não fazer exercício, não seguir as orientações do seu médico, mas ela pode ser um excelente adendo, né? Um excelente fator que pode ajudar de forma muito importante a combater essa questão da inflamação e acúmulo de gordura no fígado também. Quando a gente pensa em energia, a gente pensa normalmente em cérebro e memória, né? Nessa função neurológica, porque o cérebro representa só 2% do nosso peso corporal. Mas ele consome aproximadamente 20% de toda a energia que a gente produz. Então isso mostra o quanto ele depende de um bom funcionamento das mitocôndrias. A coenzima Q10 ela consegue também atravessar a barreira hematoencefálica. Então lá no cérebro ela participa da produção de energia e reduz o estresse oxidativo. E algumas pessoas que consomem a coenzima Q10 relatam também melhora da fadiga mental e da sensação daquela mente mais lenta, aquele brain fog que se chama, né? Então, inclusive, tem estudos relacionados ao consumo da coenzima Q10 com a enxaqueca e a evidência é bem mais consistente ainda, porque diversos ensaios clínicos demonstram a redução da frequência de crises após a suplementação com a coenzima Q10. Isso provavelmente acontece porque tem um déficit energético nas células nervosas de algumas pessoas com enxaqueca. Então, como tem a ver também com a inflamação nos próprios vasos do cérebro, ela pode ajudar de uma forma bem interessante. Então, ainda tem a questão das doenças neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer, que tem tido cada vez mais estudos focando na coenzima Q10,
Ainda não tem evidências suficientes para dizer que é um tratamento, obviamente, né? Mas como ela age de forma antioxidante, ajuda a melhorar a vascularização, pode ser um bom benefício extra, né? Complementar também. Ainda tem um benefício que ela é um antioxidante, além de fornecer energia, ela é um antioxidante lipossolúvel, ela protege principalmente as membranas celulares contra a ação dos radicais livres, então além disso ajuda na regeneração da vitamina E, que é um outro antioxidante super poderoso, e fortalecendo um sistema antioxidante do nosso organismo como um todo, então isso ajuda a reduzir danos celulares relacionados ao acúmulo, né, de oxidação, peroxidação lipídica ao longo do tempo. Então, o que normalmente vai acontecer nesses 30 dias iniciais em que a pessoa começou a consumir a coenzima Q10, né? Não tem um cronograma extremamente rígido, porque sempre, obviamente, vai variar de pessoa para pessoa, mas o que acontece na primeira semana, que ocorre principalmente o aumento gradual das concentrações no sangue, já entre a segunda e a quarta semana começa a surgir os primeiros efeitos percebidos, principalmente relacionados à fadiga, disposição e mais energia. E aí sim, depois dessas 4 semanas, com o uso contínuo, tem a estabilização nos níveis teciduais, o período em que muitos estudos começam a avaliar realmente e comprovar os resultados clínicos. Então, não é na primeira semana que você normalmente vai começar a sentir esses efeitos. Lembra que é um efeito cumulativo e contínuo, então é bem interessante você tomar com constância para ter os resultados. Como é que a gente pode tomar também para absorver melhor? Porque esse detalhe faz diferença, né? A coenzima Q10 é uma substância lipossolúvel, então isso significa que ela precisa da presença de gordura na refeição para formar as micelas juntamente com os sais biliares para ser absorvida adequadamente lá no nosso intestino. Então, o ideal é produzir junto de refeições com gorduras saudáveis, nunca em jejum. Então, o ideal mesmo é que a gente tente também, se for suplementar, fazer com a forma correta. A ubiquinona é a forma oxidada, o organismo precisa converter ela em ubiquinol antes de utilizar nas mitocôndrias. E essa conversão tende a ficar menos eficiente com o envelhecimento. Então, alguns estudos já relatam uma melhor biodisponibilidade do ubiquinol, principalmente em pessoas mais velhas, para garantir que vai ter os efeitos de uma forma mais interessante, né? Então, muitas pessoas querem saber também a dose, né? Quanto eu deveria consumir? O que os estudos dizem com relação a isso, né? A maior parte dos estudos utiliza dose entre 100 e 300 miligramas por dia. Algumas situações específicas utilizam doses maiores sob acompanhamento médico ou de nutricionista. Não tem uma dose única ideal para todo mundo e depende sempre do objetivo, enfim, né, outras questões, algum tipo de remédio que você tome, questão individual de absorção, que deve ser sempre levado em consideração. Aí as pessoas pensam, será que eu consigo pegar também essa coenzima Q10 da alimentação? Seria bem prático, né? A coenzima Q10 está presente, sim, em alguns alimentos, como sardinha, cavala, atum, carnes bovinas, fígado, coração bovino, né, nas vísceras, no frango, no pistache, no gergelim e no amendoim. Mas a gente tem que falar, né, que a quantidade é muito menor do que a utilizada em pesquisa que tem a suplementação, porque na suplementação eles conseguem, de fato, concentrar mais o nutriente e garantir a mesma dosagem todos os dias. Então, se você busca um efeito realmente cumulativo e controlado, a suplementação tende a ser mais indicada. Vale a pena ressaltar que a coenzima Q10 pode interagir com anticoagulantes como a varfarina. Então, se você tem algum problema de saúde relacionado a utilizar anticoagulantes, é importante que você confirme antes com seu médico se ela é indicada ou não. Então, normalmente pessoas também que têm muito desconforto gastrointestinal, náusea, azia, problemas, né, relacionados com gastrite, podem ter sensibilidade ou não. Pessoas que tomam muito próximo à hora de dormir podem relatar insônia em alguns casos, então o ideal é que você tome pelo período da manhã. E obviamente, né, se você já tem qualquer problema de saúde, toma algum remédio específico, se você está grávida, amamentando, ou tem menos de 18 anos, tem que falar sempre com o seu nutricionista ou médico antes de tomar. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo. Vale a pena ressaltar que essa falta de energia, essa fadiga constante, pode estar relacionada à inflamação crônica de baixo grau, pode estar relacionada a uma dieta muito restrita para emagrecer, que deixa você sem nutrientes, e até mesmo pode estar relacionada ao mau controle do diabetes. Lembra que eu tenho os meus 3 desafios de 10 dias aqui, cada um para uma dessas situações, onde você recebe receitas, dicas, muita informação relevante. Todo mundo que está fazendo está adorando, eu vou deixar o link para eles aqui embaixo na descrição. Me conta então se você já tinha ouvido falar da ubiquinona, da coenzima Q10, se você já tomou, quais foram os resultados, gostou ou não gostou, o que você sentiu? Conta para mim aqui embaixo nos comentários. Se você conhece alguém que se beneficiaria dessa informação, compartilha esse vídeo. Vamos ampliar nossa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!